Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que está chegando eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube eu convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. A gente chega aqui com um oferecimento da Bet Oficial da Nação, lembrando que hoje tem odd da secada para cima do Cruzeiro, tá? Vamos para cima do Cruzeiro, vai ter que torcer pro Fluminense, não tem jeito, hoje torcer pro time da minha sogra, né? Hoje o Fluminense ganhando o Cruzeiro, o Fluminense vai ficar um pouco mais perto ali do G4, de repente até entra no G4, não sei como, eu não lembro agora, deixa eu pegar a pontuação aqui, ver se o Fluminense entra no G4. Mas ajuda o Flamengo, porque o Flamengo vai ficar com um jogo a menos e ainda liderando a competição. O Palmeiras empatou, o Fluminense com 23 não entra no G4, mas fica na beirinha. E aí o Flamengo aí a minha sogra vai ficar triste, né? E aí o Flamengo ganha no final de semana do Fluminense, se Deus quiser, e tudo volta ao normal. Lembrando aí de jogar com responsabilidade, que é para maiores de 18 anos, é diversão, não é investimento, na Bet Oficial da Nação. Olha só, a gente tem muita informação para passar para vocês, mas eu quero começar aqui, trazendo uma situação que eu tô revoltado, cara. Revoltado. É inacreditável o que aconteceu. E eu avisava, eles estão colocando juiz mineiro, juiz de Minas Gerais para apitar o jogo do Flamengo, sendo que o vice-líder é o Cruzeiro, que é de Minas. Eles vão fazer de tudo para prejudicar o Flamengo. Eles deram cartão amarelo inacreditável no Jorginho e depois eles tiraram o Bruno Henrique do jogo contra o Fluminense. Eles deram um cartão amarelo no Bruno Henrique, que foi pouco comentado, mas que o lance é inacreditável. Foi pênalti do goleiro do Santos, do Brasão, em cima do Bruno Henrique. Foi pênalti dele. Ó, eu tenho o lance aqui para mostrar para vocês, porque é inacreditável, cara. É inacreditável. Olha isso. Olha só. Ele chuta a bola e ele deixa o pé na coxa do Bruno Henrique. Ele deixa o pé na coxa do Bruno Henrique. O Bruno Henrique não faz nada. O juiz disse o quê? Que o Bruno Henrique fez falta no goleiro e deu cartão amarelo no Bruno Henrique. Por isso o Bruno Henrique estava pedindo a revisão para o árbitro mineiro. Por isso, né, a arbitragem brasileira é uma vergonha. Chega, não dá para ficar... é erro. Não é erro. Isso é um absurdo, isso é um escárnio. A arbitragem brasileira e o que faz com o Flamengo, essa perseguição com o Flamengo, porque... esse lance aí tira o Bruno Henrique, o atacante do Flamengo, do jogo contra o Fluminense. E era um pênalti, porque independente, o goleiro bateu na bola, depois ele faz a falta, ele entra com a chuteira com as travas da chuteira na coxa do Bruno Henrique. É pênalti claríssimo. Por isso o Bruno Henrique estava pedindo a revisão. Então, gente, é inadmissível, tá? O Bruno Henrique levar esse cartão, ficar fora do jogo contra o Fluminense. É inadmissível o árbitro não checar o VAR. Ele não queria checar o VAR. Talvez o VAR nem tenha falado nada também, né? Cara, é surreal. É uma vergonha o que acontece na arbitragem do futebol brasileiro. É uma vergonha o que fizeram com o Flamengo ontem. Independente, deu espaço, deixou o Neymar fazer o gol. O Flamengo dominou, era para ganhar o jogo, jogou mais. Realmente, teve algumas mudanças que não precisava ter tido. A saída do Alan, a não ser que ele tivesse cansado, o Alan estava muito bem no jogo. Óbvio que a gente tem algumas situações que não podem acontecer, de marcação e tudo mais, mas o Flamengo merecia ganhar o jogo e esse lance aqui foi um lance capital. Era pênalti e não era amarelo para o Bruno Henrique. Ele estaria à disposição do Felipe Luiz para o jogo contra o Fluminense. Realmente é uma vergonha, tá? O que acontece no Campeonato Brasileiro. Olha só, inclusive, influenciador tricolor, o Carlos Daniel, que eu até convido vocês a seguirem ele, que, ele perdeu a página dele, ele comentou também, olha só. Sejamos francos. Ó, e o jogo é contra o Fluminense. Ó. Deixando o clubismo de lado, hein? Sejamos francos. Isso aqui, esse lance, o Flamengo foi prejudicado. Olha só, era amarelo pro Bruno Henrique por causa disso aqui. Ele toma o chute do goleiro do Santos, o goleiro se joga no chão e o Bruno Henrique toma amarelo. Foi o que aconteceu. Pior, além de tomar o amarelo, o Bruno Henrique está de fora do próximo jogo, que vai ser contra o Fluminense no Campeonato Brasileiro, porque ele tomou o terceiro cartão amarelo. Sim. Se esse mesmo lance que você acabou de ver fosse no meio de campo,
ninguém ia marcar nada, não ia ser falta, nem falta seria. O Brazão, ele vai chutar, o Bruno Henrique vai tentar disputar, nem vai com força, nem encosta pro Brazão. Brazão que chuta ele e meio pra cima o Bruno Henrique tomou o cartão amarelo. Cara, a gente comenta sobre futebol, deixando o clubismo de lado. Se fosse o meu time, se fosse qualquer outro time, eu estaria falando, sabe? São lances no futebol que são importantes e podem decidir um jogo. Pra você ter ideia, né? Não atrapalhou somente o Flamengo no jogo contra o Santos, como no próximo jogo contra o Fluminense. Que o Flamengo vai perder um jogador muito importante pro seu elenco. Deixando o clubismo de lado, hein? Sejamos francos. Muito bacana do Carlos Daniel deixar o clubismo de lado e falar com seriedade sobre o absurdo que estão fazendo, a arbitragem está fazendo com o Flamengo. A vergonha, né? E beneficiando o próprio Fluminense, que ele torce. E foi legal da parte dele fazer isso, tá? Inclusive aí, a gente teve o Léo Pereira falando, né, sobre a questão do jogo de ontem, né, que aconteceu, né, do gol do Neymar. O Léo Ortiz, a gente sabe que está passando por exames aí, e acredito eu vai estar à disposição. Então o Léo Pereira falou o seguinte: olha, faltou ao time o último passe. Criamos pouco para uma equipe que está liderando o campeonato e que sempre marca gols. Faltou criação para poder concluir e sair com um resultado positivo. Sabíamos que eles jogariam por uma bola e tiveram essa chance. Foi um descuido nosso e isso não pode acontecer com quem quer ser campeão brasileiro. Mas teve esse lance que a gente foi prejudicado também do Bruno Henrique, que era pênalti, tá? É o Neymar, né? Sempre que tem uma marcação diferenciada em cima dele, tem que ter, mas a gente fez o nosso jogo sem pensar muito no Neymar. A gente sabia que ele podia definir o jogo em uma jogada e, como eu falei, foi um descuido nosso, que não pode ter, né? E o Léo mesmo sabe disso, não pode ter esse descuido. Agora, o Flamengo sentiu também a falta de peças para a reposição. O Flamengo não avança na contratação de ninguém, a não ser que bote muito dinheiro na mesa. Porque eu falei que os russos sabem que o Flamengo recebeu à vista o valor do Gerson, os 25 milhões de euros à vista da multa do Gerson, e o Flamengo, para dar uma resposta para a torcida com relação à contratação, não vai medir o esforço, a questão financeira. O Flamengo vai querer pagar os tubos para trazer alguém, né? O Flamengo, leia-se José Boto, né? Que vai querer mostrar serviço e vai trazer jogador, vai pagar 3 vezes mais o valor do jogador. Inclusive a informação que saiu ainda agora, ele pagando 3 vezes mais. Cara, vou até postar aqui, 3 vezes mais é um esculacho. Olha só, notícia aqui do AS da Colômbia. Flamengo aumenta a proposta por Carrascal. Segundo o jornal AS Colômbia, o Flamengo aumentou a oferta por Jorge Carrascal do Dinamo Moscou. O rubro-negro subiu a proposta de 12 para 15 milhões de euros, cerca de 96 milhões de reais, para contratar o colombiano, que a melhor venda dele foi 6. O Flamengo vai pagar 3 vezes mais quase, 15. Carrascal já tem acordo encaminhado com o Flamengo já tem tempo, e agora o Flamengo trabalha para concretizar a contratação nos próximos dias. Ou seja, não tem nada de proeza de José Boto ou do Flamengo para contratar. O Flamengo está pagando muito caro para contratar o jogador. Essa é a realidade. Não tem nenhuma artimanha, tu conseguiu aí, melhorou a situação. Não. Está pagando muito mais do que qualquer um pagaria no Brasil. Qualquer time pagaria no Brasil. Na verdade, ninguém pagaria, como minha esposa está falando, né? Ninguém pagaria. Então, eu acho uma vergonha o Flamengo precisar pagar tão caro para contratar um jogador, para ter a sua primeira contratação aí após a Copa do Mundo de Clubes. Eu, sinceramente, acho isso vergonhoso, tá? Olha, o Flamengo aí se tornou patrimônio histórico, cultural e imaterial do Rio de Janeiro, tá? Então, trazer aqui essa notícia aqui, que a deputada Verônica Lima foi autora da PL 246823,
A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro aprovou em segunda discussão no dia 24 de junho. A medida seguiu para o governo que sancionou. Futebol é a coisa mais séria, é uma cadeia produtiva que impacta positivamente a economia do nosso país e do Estado, e o Clube de Regatas do Flamengo é o time brasileiro que mais faz a alegria do povo, né? Fez a alegria também do Neymar ontem, ressuscitou o Neymar. É brincadeira, né? Mas é isso, então o Flamengo tendo aí, virando patrimônio histórico, cultural e material do Rio de Janeiro. Parabéns aí ao Flamengo, né, que ressuscitou o Neymar. Trazer aqui também para vocês que a gente, cara, eu tenho visto aqui, eu tenho acompanhado umas situações de vazamento de novo de escalação, de vazamento de cortina de fumaça de jogador, né? E escolhem alguns jornalistas em específicos, ora é um jornalista, ora é Globo Esporte, cara, cada hora é um. Mas eu começo a perceber também, e abre o olho, Felipe Luiz, que tem gente que está perto de você aí, e aí eu não sei se é o próprio dirigente aí, o Boto, eu não sei se é empresário de jogador, se é jogador, tem gente que está passando informação perto de você. E tem gente que está também passando algumas situações para você ser criticado, para tirar o deles da reta e para você ser criticado. Porque os mesmos jornalistas que recebem informação estão atacando o Felipe Luiz por algumas outras questões. Então, fica ligado, Felipe Luiz, que tem gente perto de você, e o Flazoeiro, ele te avisou numa coletiva que era gente perto de você. E teve um monte de gente que atacou na época de vazamento de escalação e vazamento de não sei o quê. Teve gente que achou que era cortina de fumaça, e não era. Tinha muita coisa acontecendo, e as provas estão aí. Então fica ligado, Felipe, que tem gente interessada, tá, na sua tragédia, que não dê certo no Flamengo. Só pode ser porque tá recebendo informação e essas mesmas pessoas criticam você, tá? Então, onde há fumaça, há fogo, tá? Tem caroço nesse angu. Tô vendo aqui também, trazer aqui essa situação aqui do Felipe, que eu mais cedo também já trouxe na coletiva, mas que eu achei importante o Felipe colocar aí um ponto final, né, dizer que não vai mais comentar nada, o que tinha para falar já foi falado com relação ao Pedro, e que agora os dois têm que trabalhar. E Felipe, você precisa do Pedro, e o Pedro precisa do Felipe. Então, o Pedro tem que se dedicar nos treinos, o Flamengo vai jogar contra o Fluminense, é um jogo importante, o Pedro tem que estar à disposição, e eu acredito que vai dar tudo certo. Felipe vai acompanhar os treinos dele, vai utilizar o Pedro, porque vai precisar do Pedro contra o Fluminense. Passa a borracha, o Pedro faz o gol contra o Fluminense, comemora, abraça o Felipe. Felipe já falou que o assunto está encerrado. Então eu espero que vocês entendam que tanto um quanto o outro pode ter os seus erros, né? Eu já falei aqui que eu acho que o Pedro estava errado em uma série de coisas e que eu acho que o Felipe fez certo até de expor certas coisas e que também ele não podia perder o grupo, mas eu acho que não importa agora quem está certo e quem está errado. É hora de trabalhar, e foi isso que o Felipe falou. É hora de trabalhar, é hora de se unir, porque a gente precisa dessa união para vencer o Fluminense e para voltar aos trilhos, tá? Trazer aqui que um time espanhol anunciou a contratação de jogador do Flamengo, tá? Então, o jovem goleiro Caio Baroni, cria das categorias de base do Flamengo, foi anunciado nesta quarta-feira como o novo reforço do Celta de Vigo, da Espanha. 19 anos, o jovem tem 19, já tinha se despedido do Flamengo nas redes sociais, e ele falou o seguinte: saio com a cabeça erguida, com a certeza de que dei o meu máximo todos os dias, o Flamengo faz parte da minha história e vai ficar no meu coração para sempre. Ele é muito bom, tá, o Caio Baroni. Então o Flamengo liberou o jovem goleiro sem custo, mas manteve 30% dos direitos do atleta, e o Celta de Vigo ficou com 70% por contrato válido até 2028. A princípio, o Caio chega para reforçar o time B.
Então, a gente sabe que o Flamengo vai estar fazendo isso, algumas negociações para ganhar no futuro. O Flamengo mantém 30% e ele está na vitrine lá na Europa, num clube espanhol, o Celta de Vigo, tá? Então, o Caio Baroni, jogador do Flamengo, deixou o Flamengo e agora o Flamengo só tem 30% dele, mas ele está na vitrine lá no futebol europeu. Trazer aqui, para a gente finalizar, que o Wesley autorizou negociações, tá, com o Zenit, tá? O Flamengo pode vender o jogador, a Roma fez uma proposta que não agradou o Flamengo, o Flamengo tem o Zenit também interessado, o Fabrício Lopes aí no Jornal O Dia trouxe que a proposta do Zenit deve bater na mesa aí a qualquer momento, tá? Então o Flamengo espera receber essa proposta de 30 milhões de euros, o Zenit pode vir com 28 mais metas, alguma coisa nesse sentido, e o lateral aceitaria jogar com o Gerson novamente lá no Zenit agora, né? Que o Gerson está lá, já foi apresentado. Então, o Zenit, segundo o jornalista, já ofereceu inicialmente 25 milhões de euros mais variáveis, que chegariam ali a 28, e pode ser que eles aumentem, tá? Se ele arredondar isso para 30 milhões de euros, a chance do Wesley ir para o Zenit jogar com o Gerson novamente, ela existe, tá? Então, o jornalista também trouxe que o Wesley deu aval para ser vendido ao Zenit pelo fator do Gerson tá lá e tudo mais. Então, o Gerson e o Wesley podem se juntar novamente agora na Rússia. Lembrando que o Flamengo recebeu à vista pelo Gerson, mas pelo Wesley provavelmente será uma negociação parcelada. De qualquer forma, é um valor alto e eu só espero que o Flamengo não continue pagando alto para contratar jogador, só para dar uma satisfação à torcida, que é o que está fazendo o seu José Boto, tá certo? Convido você a se inscrever no canal, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Valeu!